Livro de Mateus, capítulo 14. Olha só, sexta-feira tem outro aniversário da irmã Ana. Da vovó Ana? É mesmo? Fica de pé aí, vovó Ana. Fica de pé para a igreja aí, ó. Olhar e te abençoar. Fica de pé, por gentileza, vovó Ana. É a senhora mais elegante da igreja. Eu adoro os lencinhos que ela usa. 89? Elegante, só está com cara de 50. Ela está sempre de lencinho, toda elegante, toda bonitona. Hoje só está de lencinho? Ah, também está de lencinho. É Sharp. Desculpa, não é lencinho, é Sharp. Olha que nome bacana, em francês, é Sharp. Parabéns, que Deus abençoe. No final do culto nós vamos abençoar. Vamos orar agora. Estenda suas mãos, pode ficar de pé. Senhor, nós abençoamos a vovó Ana. Ela é tua serva, ela é tua filha, ela está aqui há muitos anos. Ela tem estado aqui na casa do Senhor intercedendo. Ela tem acompanhado o trabalho da Igreja Batista da Savassi. E nós abençoamos a vovó Ana. Que o Senhor multiplique esses 89 anos com muita saúde. Que o Senhor continue cuidando da vovó Ana. Que os teus propósitos, as tuas vontades, os teus sonhos se realizem em 2024 na vida da vovó Ana. Nós te abençoamos, irmã Ana, em nome de Jesus Cristo, amém? Alguém dê um abraço bem apertado aí, Juliana, Renner, Cristiano, dê um abraço aí na vovó Ana. Aê, glória a Deus, que o Senhor abençoe. Pode se assentar. As coisas tem que fazer na hora, né? Empresa eu gosto de fazer na hora, se não faz na hora, você não faz. Ah, deixa para depois não existe, não é isso? Olha só, terminando o culto, você vai dar um abraço no Silvio e na Valéria, tá? Eles agora pertencem ao nosso rebanho. Amém. Da família do Senhor aqui na Igreja Batista Savassi. Dê um abraço a eles, dê a eles um bem-vindos, que o Senhor possa abençoá-los aqui nesse lugar. Olha só, Mateus capítulo 14. Mais duas. Mais duas? Gente, olha só. Glória a Deus. Está vendo como é que dá frutas? Pastor Domingo fala, quem gera fruta é pastor, é ovelha, né? Qual é o seu nome? Solimar. Marina. Vamos? Marina Marina e Solimar. Que Deus abençoe. Sua neta, seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada. Eu vi uma Júlia, tinha uma Júlia, que é uma menininha bonitinha. Cadê a Júlia? Está lá em cima? É sua filha? Como é que você chama? Fernanda, que Deus te abençoe, tá? Seja muito bem-vinda. Olha só, Mateus capítulo 14, vamos ler juntos? Agora nós vamos pedir ao Espírito Santo que fale no nosso coração, amém? Amém. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, e exclamaram: "É um fantasma!" Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!"
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga a luz sobre essa palavra. Senhor, tua palavra foi dita, e nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Fala aos nossos corações nesta manhã, que possamos ser tocados por ti através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, Jesus havia passado o dia todo curando, salvando, libertando as margens do mar da Galileia. No final da tarde, os discípulos falam com Jesus: está escurecendo, nós estamos aqui no deserto, libera esse povo para que eles possam ir para as suas cidades, comprar pão, comer alguma coisa. Nós já passamos aqui o dia todo, nós estamos cansados. Jesus fala assim: não, nós não vamos mandar ninguém para casa com fome. Eu falo: Senhor, só tem um menininho aqui com 5 pães e 2 peixes. O Senhor falou: traga. Aquele menino então doa 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ora, e Jesus então começa a partir aquele pão. Se você tem um pão e parte ao meio, você tem quantos pães? Nenhum. Eu tenho 2 pedaços de pão, mas eu não tenho nenhum, né? Se você for tomar um café da manhã, eu te der metade de um pão, eu falo assim: me dá um pão inteiro, não é? Então, à medida que Jesus partiu o pão se multiplicava. Olha só, se eu parto um pão, eu estou o quê? Dividindo. Um pão não deixa de ser mais um pão dividido. São 2 pedaços de pão, não é? Se você for na padaria e me dá um pão, ele te der metade de um pão, o que você vai falar? Está ótimo. Não, eu quero um pão. Você está me dando um pedaço de pão, não é assim? Só que à medida que Jesus partiu o pão multiplicava. Agora eu quero perguntar: será que Jesus pegou aquele peixe cru e serviu aquele povo? Não. Jesus limpou aquele peixe. Com certeza os discípulos armaram a fogueira, assou aquele peixe, e Jesus então foi partindo o pão e montando um big fish, um mac fish, um sanduíche de peixe. O que a Bíblia fala? Que haviam 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. As famílias naquela época eram muito grandes. Jacó teve 12 filhos, não é assim? Então eu creio que havia muitas crianças, havia muitas mulheres. A Bíblia se refere a 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. E Jesus, à medida que partia pão, se multiplicava. Essa é a matemática dos céus. Amém. Não é? Muitas vezes somos resistentes. Renato, eu não vou dar o dízimo essa semana, esse mês, porque eu tenho muitas contas para pagar. Quando nós agimos dessa forma, eu não estou reconhecendo a matemática dos céus, estou reconhecendo a matemática do homem. Jesus então alimenta aquela multidão que a Bíblia nem pôde contar. E ainda relata que sobraram 12 cestos de sanduíche, macfish, sanduíche de peixe. A Bíblia fala que aqueles homens se fartaram.
Eles comeram, Pedro, me dá mais um, tá gostoso. Ô João, você tem mais um? Você já comeu 2. Mas tinha muito, te dou o terceiro. Aquele povo havia passado o dia todo ali aos pés de Jesus, vendo Jesus falar do amor de Deus, vendo Jesus libertar, vendo Jesus curar. Mas Jesus, Ele tem sim cura para te dar, Ele tem salvação para te dar, Ele tem libertação para te dar, Ele tem dons para te dar, mas Ele quer te ver também de barriguinha cheia. Ele quer te ver bem vestido. Ele não quer te ver com um sapato furado. Ele quer te ver de batom. O Senhor quer nos ver bem. Ele é Pai, não é? E quando termina esse momento, Jesus fala para os discípulos: olha, pega o barco, atravesse o mar, vou despedir aqui a multidão, depois encontro com vocês. E Jesus, imagina Jesus: não, muito obrigado, Senhor. Não, estou sentindo bem, cheguei aqui deprimido, triste, estou saindo feliz. Que bom, glória a Deus. Ó Senhor, estava aqui manco, cheguei manco, estou saindo andando, olha, o Senhor me curou, glória a Deus. E Jesus ali ficou mais um tempo sozinho, despedindo aquela multidão. Senhor, ora para mim, pelo vizinho do tio, da minha avó. Ele também está passando por necessidade, não tem assim? Na igreja não acontece isso? Verdade. Você fala o nome dele? Não sei não. É o tio do vizinho da minha avó. Ele está precisando. E Jesus então dispensa aquela multidão e ele vai o quê? Sobe um monte para orar a Deus. E aqueles discípulos entram no barco e vão atravessar o mar da Galileia. Quem já esteve em Israel? Pastor Mário, Renner, Riciane, Pastor Ivete, quem mais aqui já esteve em Israel? A Ládia. O mar da Galileia não é um oceano Atlântico, é um grande lago chamado Lago Tiberíades. O que é um lago? É uma grande lagoa. Nós não temos um lago em Belo Horizonte, nós temos a Lagoa da Pampulha, não é? 7 lagoas, tem uma lagoa dentro da cidade, não é assim? O mar da Galileia é chamado de Lago Tiberíades, é uma grande lagoa. Jesus então pede a eles: atravesse o mar da Galileia e eu vou encontrar com vocês. E aqueles discípulos então entram no barco e vão caminhando para o outro lado do mar da Galileia, do lago Tiberíades. E imagina aqueles homens conversando entre si. Nossa, você viu aquele manco? Ele chegou mancando e Jesus orou por ele e curou. Você viu aqui? Ele era deprimido, ele estava endemoniado. Jesus pôs a mão, na mesma hora o demônio saiu, ele ficou liberto, mudou até o semblante, você viu? Até o jeito de falar, ele passou a falar de forma dócil. Imagina os discípulos conversando: eu não acredito até agora, Jesus, à medida que partia o pão, multiplicava o pão, quanto mais ele partia, mais tinha. A matemática dos céus é diferente. Se você parte, você divide. Nos céus, quando você parte, você multiplica. Não é assim? O que Deus fez? Mandou Jesus. O corpo de Jesus foi partido. Não é assim que a gente lê na ceia? Entre nós, o Senhor, Deus, tinha um filho unigênito. Hoje ele tem uma multidão de filhos. A matemática dos céus é diferente. Eu imagino eles conversando entre si. E de repente, as ondas do mar açoitavam, batiam sobre o barco. Só que naquela época não existia lancha a motor, barco a motor, não existia motor para colocar óleo diesel. Não! Os barcos eram feitos a vela. O que é vela? Um tecido. A força do vento empurrava aquele tecido que direcionava o barco. E a Bíblia fala que entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles queriam ir para um lugar e o vento empurrava para outro. Imagina a luta daqueles homens.
joga a vela para cá, vira para lá, o vento mudou, segura, o barco está balançando, a água está entrando no barco, tira a água, senão afunda. Aqueles homens haviam trabalhado o dia todo, estavam cansados, eles queriam sossego, eles queriam descansar, queriam tirar soneca. Mas de repente estão no barco, sem Jesus, e as ondas do mar jogando aquele barco para lá e para cá, eles querendo ir para um determinado lugar e o barco sendo direcionado para outro, eles viravam a vela para cá, viravam a vela para lá. O vento forte. Quantas vezes nós estamos no barco da nossa vida, não é assim? E surgem os problemas que nos jogam para lá e para cá. Ah, quantas vezes aparecem problemas que a gente não esperava, de uma hora para outra, como apareceu esse problema, me joga para lá, me joga para cá, e eu quero ir para frente, e a vida me joga para trás, os problemas me jogam para trás, não é assim? Já aconteceu com você? Você querer chegar a um determinado ponto, você querer caminhar por um caminho, as coisas dão errado, as portas se fecham, e você luta contra aquilo, e as coisas não caminham, e você insiste, e você muda a vela para cá, vou fazer assim, você toma novas decisões, as coisas não acontecem, as portas estão fechadas, parece que minha oração não chega nem no céu, nem no teto da minha casa mais, não é assim? Aqueles homens estavam ali desesperados, cansados, doidos para descansar, doidos para tirar soneca, mas o vento contrário empurrava aquele barco para outra direção. As ondas açoitavam o barco, balançavam o barco, entrava água por dentro do barco, e aqueles homens tiravam a água, aqueles homens mudavam a vela. Muitas vezes você está assim na sua vida, não é? Vou para cá, vou para lá, insisto, não consigo, o que eu faço? E agora? Não é assim? O Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, por que estou passando por esse problema? Chega, não aguento mais. A Bíblia fala que Jesus estava no monte, despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Nós temos que aprender com Jesus. Depois de um dia que Deus usou tremendamente, depois de um dia de muito trabalho, Jesus falou assim: eu vou falar com o Papai do céu, eu vou gastar tempo com o meu Papai do céu. Ah, Renata, a expressão ela é tão infantil. Nós devemos ser como crianças perante Deus, não é? Ele é nosso Papai do céu. Jesus então começa a gastar tempo, orar. Eu imagino a alegria de Jesus de ver tantas pessoas sendo curadas, sendo salvas, sendo libertas, voltando para casa de barriguinha cheia, levando cestos. O que você acha que aconteceu com aqueles 12 cestos? Ficaram abandonados ali no deserto? Os discípulos juntaram tudo e botaram no barco? Não. O Senhor te abençoa e Ele quer que você seja bênção para outros. Amém. Aqueles 12 cestos serviram de bênção para a mamãe daquele garoto que cedeu 5 pães e 2 peixes. Aquele sanduíche, aquele Macfish, ele foi bênção para a tia, para a avó, para o avô, para o pai, daquele que estava ali. É assim que Deus faz na nossa vida. O Senhor não quer te dar, Senhor, me dá só o que eu preciso, só o básico, só o suficiente. Não! O Senhor quer te dar mais, o Senhor quer te dar além, o Senhor quer te abençoar tremendamente para que você seja bênção para outro. Amém. Parabéns pelo seu aniversário. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Não, Renato, Deus me dando saúde, o resto a gente conquista. Que humildade, olha só, não é? Deus me dando saúde, o resto, eu tenho forças para correr atrás. Eu não preciso de Deus, Deus não precisa se meter na minha vida financeira, porque eu sei o que eu faço. Não é assim? Que humildade, que bacana, e eu adoro falar isso.
Porque quando a pessoa rejeita a prosperidade, ela volta para mim. E eu festejo. Jesus termina aquele momento. A Bíblia fala que era a quarta vigília da noite. O que é isso? Às vezes a gente lê as coisas, passa o tempo, a gente não aprende. Qual que era a hora da quarta vigília da noite? Naquela época, a noite era dividida em 4 períodos de 3 horas. De 6 da tarde às 21 horas, primeira vigília. 21 horas à meia-noite, segunda vigília. Meia-noite a 3 da manhã, terceira vigília. 3 da manhã às 6 da manhã, final da madrugada, era a quarta vigília. Jesus ficou cerca de 9 horas, sozinho com o Papai do Céu. Quando dá 3 horas da manhã, Jesus então caminha para o mar. Agora, o que você acha? Esses discípulos são loucos, pegaram o barco, atravessaram e deixaram Jesus sozinho. Será que foi isso que aconteceu? Vários discípulos ali eram pescadores. Imagino que tinha uma canoazinha ali, esperando Jesus. Eles foram num barco maior, não é? 11 discípulos. Mas com certeza tinha canoa. Jesus olhou, estou cansado, trabalhei muito esse dia. 9 horas falando com o Pai do Céu. Eu vou caminhando sobre as ondas do mar, tranquilamente, cansado. Jesus tinha um corpo físico como o nosso. Jesus chorou, não está escrito, mas Jesus deu gargalhada também, tá? Os filmes não mostram Jesus dando gargalhada. As novelas mostram Jesus com um olhar fixo, perdido. Eu não creio nesse Jesus. Jesus era simpático, alegre, as pessoas corriam atrás dele. As crianças corriam atrás dele. Ele devia contar piada, ele devia sorrir. Ele ficava alegre quando via um cego sendo curado. Jesus dava sorrisos, gargalhada. Jesus então começa a caminhar por sobre as ondas do mar. Enquanto aqueles homens desesperados, cansados, detonados, muitas vezes nós estamos igual aqueles discípulos. Somos servos do Senhor. Andamos com Deus. Muitas vezes nos sentimos perdidos. E agora, o que eu faço? O barco está afundando. O barco da minha vida está afundando. Estou perdido. Não sei mais o que fazer. O Senhor me abandonou. O Senhor não está no barco da minha vida. Os problemas são muitos. Os problemas se multiplicam. Essa doença apareceu. Como é que eu vou vencer ela? Eu estava esperando ser promovido no emprego. Perdi meu emprego. Eu ia trocar o carro, trocar de carro. Meu carro fundiu. E agora? Eu achei que ia casar. Meu noivo termina comigo. Eu achei que meu filho estava indo para a igreja, eu descobri que ele está mexendo com drogas. Não é assim que as coisas acontecem? Os problemas não aparecem? Jesus vai caminhando sobre as ondas do mar. Enquanto os discípulos desesperados, de repente, alguém olha para frente e vê um fantasma! Fantasma é demônio, não é? A Bíblia chama de fantasma. Quando eles olharam, no meio daquela turbulência, no meio daquele desespero, no meio daquele cansaço, no meio daquele momento terrível que eles viviam, eles vêem alguém caminhando no meio daquelas ondas agitadas, e eles gritam: um demônio! É um fantasma! Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, acalma-te. Quando Jesus disse: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo.